Pra mim, uma das coisas mais difíceis quando você vai viajar, passear, é arrumar a mala. Agora você imagina quando você vai mudar de país. Complica o negócio, viu? Não dá pra carregar a casa inteira dentro de algumas malas. Oi, gente! Eu sou Suzana Botelho. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal de Camará para o Mundo! E é aqui no meu canal onde eu conto a minha vida, da minha família, vivendo fora do Brasil. Não esquece também de já ir deixando seu like. A gente tá começando aqui, pra você não esquecer lá no final. Já deixa seu like, se inscreve no canal e aproveite! Sabe quando você vai viajar, passear e você não sabe o que colocar na mala? Esse é um dos meus maiores dilemas, da vontade de carregar a casa inteira ali dentro. Agora você imagina quando você vai mudar de país, que você vai ter a sua vida reduzida a algumas malas. Hoje eu vou contar de roupas a documentos o que fez diferença para mim e o que eu acho importante trazer quando você vai sair do país. Começando, a primeira dica é uma palavrinha: desapego. Você vai precisar dar tchau, dar adeus para muita coisa que você gosta, mas que você não tem como trazer para outro país. Vamos começar a falar do básico, roupas? Bom, eu acho que tem duas coisas que a gente tem que levar em consideração nessa hora. Primeiro é qual país que você está indo, como é o clima de lá no geral e em qual estação você está indo. Se você estiver chegando lá na época de outono ou na época de inverno, como foi o nosso caso, eu aconselho que você compre as roupas de inverno lá no país. Por que eu digo isso? Eu vim do Rio de Janeiro, né? Eu cheguei em Portugal em novembro e estava friozinho, um friozinho considerável. Só que nenhuma das minhas roupas de inverno, gente, fazia frente para o frio que faz lá. Então eu levei um casaco mais pesado, eu levei duas roupinhas mais quentinhas para ficar dentro de casa e lá em Portugal eu comprei. Claro, se você não tiver dinheiro, se você, tô indo para lá, tô duro, sabe? Não tem como, não dá para eu comprar. Então você leva o máximo que você puder de roupas que possam te esquentar. Se você puder, compra aqui. Se você acha assim, ai gente, não tô muito apertado, não vou poder comprar muita coisa, uma dica: compra um casaco pesado, duas pecinhas de roupa térmica para você botar por baixo da sua roupa e aguentar durante o frio aqui. Se você estiver chegando no verão, não traga roupa de inverno, traga roupa de verão, porque aqui também tem verão. Claro que ele dura menos. Aqui tem dia que no final da tarde de verão faz um ventinho geladinho, então é bom botar um casaquinho só para proteger, mas traz roupa de verão. E uma dica que eu pelo menos fiz isso é trazer roupa de banho. Gente, biquíni aqui nas Europa é feio, é caro, as estampas são estranhas. Gente, eu trouxe tanto biquíni, mas tanto biquíni que eu podia até vender. Aliás, tem gente que faz isso aqui, traz biquíni para vender, porque os biquínis daqui são muito feios e muito caros. E biquíni brasileiro aqui é super procurado. Uma coisa aqui que é muito cara, ainda nessa vibe verão aí, aqui ó, Havaianas. Havaianas aqui custam o olho da cara e não tem, claro, todos os modelos que a gente tem aí no Brasil. Então eu trouxe alguns modelos para garantir nossas Havaianas até a nossa próxima viagem ao Brasil. Sobre o que trazer nessa parte de roupas, se você é uma pessoa que gosta de futebol, sabe, como algumas pessoas que eu conheço, se você ama o seu time de coração, traz a sua blusa de time, porque aqui você provavelmente não vai encontrar. Olha, eu trouxe os meus mantos, tá vendo? Porque eu sou apaixonada pelo meu time, então eu trouxe o que eu pude. E quando eu voltar no Brasil, já vou renovar meu estoque. Se você gosta das suas camisas de time, eu tenho um carinho tremendo pelas minhas. Então traz as suas, porque aqui vai ser difícil. Outra coisa que eu não trouxe do Brasil, porque eu vim para comprar aqui, né? Achei assim, vou comprar lá. Mas eu achei horrível aqui da Europa, são os panos de prato. Gente, o pano de prato daqui é ruim demais, eles não secam, eles são estranhos, eu não sei. E olha que eu já comprei de diversos lugares diferentes, justamente para poder testar, mas eu não gostei de nenhum. Então isso é uma coisa que hoje, se eu for ao Brasil, quando eu voltar, eu vou trazer pano de prato na minha mala e pano de chão. Sabe aquele que vende no sinal? Gente, que saudade que eu tenho daqueles caras vendendo pano de chão no sinal. Aqui os panos de chão, eles não têm muito costume, né? Que a gente tem de como faz a limpeza no Brasil. Aqui é muito diferente a limpeza das casas aqui. Banheiro não tem ralo, cozinha não tem ralo. Aqui é diferente. E o pano de chão daqui é diferente, só que é ruim mesmo. Se você tem criança pequena, eles também vão ter que aprender a desapegar. E desapegar de quê? Dos brinquedos deles. Porque não tem como você trazer 1001 brinquedos
para cá, para as Europa ou para qualquer lugar que for, né? Quando você vai emigrar. A não ser que você pague uma taxa extra. O que não vale a pena, até porque os brinquedos aqui são muito baratos. O que eu aconselho é trazer aquelas coisas que as crianças são mais apegadas, sabe? Um ursinho de pelúcia que eles gostam muito, ou um livro que eles gostam muito. Aliás, essa dica do livro é muito legal. Uma das coisas que mais me doeu despedir foi dos meus livros. Mas em compensação, eu trouxe alguns livros. Até porque, gente, presta atenção. Dependendo do lugar para onde você for, você não vai encontrar livros em português. Em Portugal você ainda encontra, mas aqui na Bélgica eu não encontro livro em português com facilidade. Então faz uma diferença ter um livrinho ali perto de você na hora. Eu trouxe, claro, minha Bíblia, a Bíblia das crianças. Trouxe alguns livros para eu ler. Crianças ganharam esses livros aqui, ó, de presente de aniversário. Além de incentivar a leitura, esses livros estão em português. E como nós estamos aqui na época da alfabetização do Caio, por exemplo, que está com 6 anos, ele tá muito nessa pegada de querer ler, ele tá achando isso tão mágico. E esses livros têm ajudado muito a gente, porque é o que acontece. Na escola ele aprende o Nederlandes, aqui em casa ele estuda o Nederlandes também, mas aí chega uma hora que a gente coloca aqui, ó, as palavrinhas em português para ele poder ler. E ele tá aprendendo a ler tanto em Nederlandes quanto em português. Eu quero muito que eles mantenham essa coisa da língua portuguesa, né? Eles são brasileiros, então eles têm muito que manter, e não só falar, aprender a ler e escrever também. Agora, gente, se tem uma coisa que eu acho importante de trazer quando você está imigrando, quando você está saindo do seu país, são coisas assim que têm um valor sentimental para você. É como se você tivesse assim, é um pedacinho da minha casa aqui. Eu, por exemplo, das crianças, eu trouxe a caixinha de lembranças deles, né? Coisas que eu guardo. Eu trouxe também deles dois um quadro que eu ganhei de uma amiga minha. Ela fez um quadrinho para cada um com o nome, com a data de nascimento. Pra mim, eu trouxe um quadro que eu amo, trouxe fotos também, um quadro pequeno, tá, gente? E as medalhas de corrida, eu tô até sem correr, tô louca pra voltar a correr, mas eu trouxe um monte de medalha de corrida. Cada medalha dessa tem uma história. Agora que eu já falei de roupa, de brinquedo, de havaiana, sabe, de biquíni, de um monte de coisa, roupa de time e tudo mais, e também dos objetos pessoais, queria falar de duas coisinhas que são muito importantes pra você trazer na sua mala, que não pode deixar de trazer. Primeiro, remédio. Segundo, documentos. Gente, é extremamente importante que você monte sua farmácia antes de você vir para cá. Você não sabe quando você vai conseguir uma consulta aqui, né? Você não sabe quando você vai marcar sua primeira consulta aqui nas Europa. Então, traz. Aliás, isso não vale só para as Europa, não. Isso vale para qualquer lugar para onde você esteja indo. Eu, por exemplo, tomo remédio diariamente por causa do meu problema de tireoide. Então, eu já vim com o meu remédio aí para 8 meses, sabe? Aqui tem também o seguinte, nem toda substância que existe no Brasil existe aqui. Então, é bom que você traga aqueles remédios que você está acostumado a tomar. Aqui você não vai encontrar Novalgina, aqui você não vai encontrar Neosaldina. Então, traga esses remédios, porque eles vão fazer diferença para você nessa hora. Muitos remédios aqui são comprados somente com receita. Até aqueles que no Brasil a gente não precisa de receita, aqui provavelmente você vai precisar. São poucos remédios aqui que você compra sem receita, tá? Se você tem criança, passa no médico. Aliás, eu já falei sobre isso aqui. Eu vou até deixar um card aqui de um vídeo logo lá no início do canal, logo que eu comecei o canal, se não me engano é meu segundo vídeo, falando sobre dicas de quando você vai imigrar, né? Que uma das coisas que eu falo é sobre isso, sobre você fazer um check-up, passar pelo médico. Se você tem crianças, não deixe de levá-los ao pediatra, né? E qualquer especialidade que eles estejam acostumados aí. E você pedir as receitas, comprar os remédios, montar uma farmacinha. Eu trouxe muito remédio. Gente, eu não sou hipocondríaca, tá? Só que eu acho que isso é uma dica muito, muito, muito válida. Porque você precisa disso quando você chegar aqui. Às vezes você não vai ter acesso de imediato. Então, traz a sua farmácia. E por último, é falar sobre documentação. Tem duas dicas que são essenciais nesse ponto. Peque pelo excesso e deixe uma procuração no Brasil. Deixe uma procuração no Brasil com plenos poderes para uma pessoa que você confie bastante. Isso pode ser necessário em algum momento. Eu achei que eu não fosse precisar nem tão cedo. Eu precisei, por exemplo, que minha irmã fosse ao cartório para poder retirar um novo documento para mim. Ela foi lá com a minha procuração, sem problemas conseguiu. E às vezes você sem querer bloqueia a sua senha do banco, sabe, na internet. Se você tem uma pessoa com procuração para você, vai lá e já resolve esse problema também. Não vai te dar dor de cabeça. E sobre os documentos, como eu disse, peque pelo excesso. Documento quase não ocupa espaço dentro da mala, gente. É um monte de papel e você provavelmente vai precisar de alguns ou todos eles. Tem aqueles documentos que você tem que trazer na mão. Aliás, aqui eu vou contar a minha experiência.
O Eduardo, quando chegou a Portugal, ele não precisou apresentar nada, só mesmo o passaporte e entrou. Eu, quando cheguei com as crianças, 2 meses depois dele, me pediram tudo e mais um pouco. Me pediram os passaportes, claro, as certidões de nascimento das crianças, me pediram minha certidão de casamento, perguntaram o que eu estava indo fazer lá, quanto tempo eu ia ficar. Eu expliquei que eu estava me mudando, né? Até porque eu não tinha passagem de volta, então eu precisei justificar porque que eu não tinha passagem de volta. Eles me pediram o contrato de trabalho do Eduardo, então graças a Deus eu tinha um contrato de trabalho impresso ali na minha pastinha de documentos. Eles me pediram o local de moradia. Naquela época o Eduardo já tinha saído do hotel e já tinha conseguido alugar um apartamento pra gente. Então eu já tinha cópia do contrato de aluguel que o Eduardo mandou pra mim, pra poder apresentar a eles. Apresentei isso a eles e todos esses documentos foram importantes na hora de eu entrar no país. Nem todo mundo passa por essa sabatina aí na hora de entrar. Principalmente quando você tem uma viagem que tem passagem de ida e volta. Eles vão perguntar onde você vai ficar, você vai ter que apresentar, né? Mas às vezes nem isso eles pedem. Só que no meu caso, eu estou sendo bem específica, essa foi a minha experiência. Eles me pediram tudo e mais um pouco. Então, graças a Deus que eu vim com vários documentos assim em mãos. Além do seu RG, CPF, título de eleitor, traga, tá, gente? Não acha que é besteira. Traga também sua habilitação. Aqui vale um outro adendo. Gente, traz a habilitação com uma data de validade aí que não seja muito perto de expirar. E aí você vai trazer também certidão de nascimento das crianças ou a sua, certidão de casamento, se você for casado, imposto de renda, comprovante de residência, isso tudo é importante. Não deixa nenhum papel que você acha assim, será que isso vai ser legal? Se você já fez a pergunta, será que eu vou precisar? É porque é para trazer, então traga. Se você tem filhos pequenos, não esqueça de trazer a carteira de vacinação deles e nem o histórico escolar, se eles já estiverem num ano e já possuam um histórico escolar. O Caio, como saiu de lá na creche, né, no jardim de infância, eu trouxe somente um comprovante de que ele estava matriculado numa escola. Mas nem foi necessário, até porque ele não estava no ensino básico, né? Então ele estava só na creche, mas eu trouxe o documento mesmo assim. Aquele negócio, PEC pelo excesso, sempre. Agora eu queria ser mais específicas em 2 casos. O primeiro deles é o seguinte, se você está indo, por exemplo, para Portugal, Cabo Verde, Itália, o Brasil tem um acordo com esses países referente ao uso da assistência médica pública. Então você precisa de um documento chamado PB4. Nós tiramos ele no Ministério da Saúde, lá no Rio de Janeiro. Mas parece que hoje ele já está online, tá? Eu não tenho certeza, mas parece que ele está online desde o final de 2019. Uma coisa importante sobre o PB4 é o seguinte, ele tem duração de 1 ano, então é bom que você faça isso o mais próximo da sua viagem possível, tá? Na época que a gente tirou, gente, foi muito chato, tinha senha, tinha que chegar lá, madrugar lá no Ministério da Saúde, era muito complicadinho, mas hoje estão falando que tá fazendo online, então provavelmente já deve ter dado uma melhorada nesse sistema aí. Mas atenção, aqui para Bélgica não, o PB4 não vale aqui para Bélgica, mas ele vale para Portugal, Itália, Cabo Verde e aí o Brasil, no caso. Assim como nós temos direito nesses países, esses imigrantes que saem desses países têm direito ao uso da nossa assistência médica no Brasil, se estiverem portadores do PB4. É um papel normal, que você vai ter que fazer o quê? Depois que você pegar esse papel, apostilar. E o que é o apostilamento? Apostilamento é esse selinho aqui, olha. Tá vendo? Isso aqui? Isso aqui é por conta da Convenção de Haia. A Convenção de Haia é um acordo entre diversos países, Brasil, Bélgica, Portugal, Estados Unidos, muitos países fazem parte desse acordo. E quando você vai viajar para esses países, você precisa apostilar o seu documento. Isso faz com que o seu documento brasileiro tenha validade em outro país. É o suficiente? Depende. Se você estiver indo para Portugal, só o apostilamento já é válido em Portugal. Se você estiver vindo aqui para a Bélgica, como nós, por exemplo, não é só isso. Você vai precisar fazer o apostilamento, mas quando você chegar, você vai precisar fazer uma tradução juramentada. Afinal de contas, os países não falam a mesma língua. Então, para eu ser mais específica, nessa relação dos documentos que você precisa ter apostilados, que foi o que nós fizemos, por exemplo, nós apostilamos a certidão de casamento, certidão de nascimento das crianças. Nós também apostilamos a certidão de inteiro teor de casamento e de nascimento das crianças. São diferentes, tá, gente? A certidão comum e a certidão de inteiro teor são 2 documentos diferentes. E nós apostilamos todos eles. Nós também apostilamos isso aqui, que é a identificação da carteira de vacinação e a parte da vacinação para trazer. Outro documento que é legal para você apostilar
é o seu diploma de curso aí no Brasil. Se você é formado e você quer fazer a validação aqui num outro país, traga já apostilado. Basicamente é isso tudo. Cheguei ao fim de mais um vídeo aqui no meu canal de Camará para o Mundo. Já vai fazendo o quê? Deixando o seu like aqui pra mim. Se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito. E é isso. Fica com Deus. Até o próximo vídeo de Camará para o Mundo. Fui!